quando tive a oportunidade de conversar com o senador Contarato, e isso me estimulou muito pela sua luta em prol da legalidade, da defesa dos interesses nacionais, do combate à corrupção, a gente percebe claramente que um projeto como esse, que, repito, tem a convergência dos interesses do erário, dos contribuintes, da concorrência leal, como ele sofre resistências, né? Interessante notar isso. Um projeto de lei que diz o seguinte, olha, aquele que se estrutura para dolosamente não pagar impostos, lesando o fisco em bilhões, lesando a concorrência leal, porque ele consegue obter uma vantagem absolutamente ilícita, lesa o consumidor, porque atrás de uma ação do devedor contumaz, nós não vamos identificar práticas, as melhores práticas de mercado, né? Então é muito comum nós identificarmos devedores contumazes fraudando combustíveis, né? Vendendo cigarros inapropriados, ou seja, é uma conjunção de fatores articulados de forma ilegal em prejuízo de toda a sociedade. Então, interessante, né? Um projeto de lei que tem tanta convergência, que defende posturas que todos entendem perfeitamente, mas a gente identifica resistências. É muito interessante isso. Mas é um retrato, me permite, senhores senadores, do que nós, infelizmente, vivemos nesse nosso país, né? Nem sempre o que é certo, o que é representativo do interesse nacional, dos legítimos interesses nacionais, tem acolhimento, né? Em várias instâncias. Então a gente percebe que a ilegalidade, infelizmente, ela tem muita facilidade em prosperar nesse nosso país. E aqueles que cumprem as leis, que cumprem com as suas obrigações, que muitas vezes entram com ações, sim, por interpretações errôneas, por teses que não podem ser aceitas, por erros, há um litígio legítimo. Os contribuintes têm esse direito. Nós temos que trabalhar também na defesa dos legítimos interesses do contribuinte, não é só do erário, mas há situações em que o erário e o contribuinte estão no mesmo lado, não é? E que nós precisamos articular com mais esforço ainda essas iniciativas, tão bem representadas nesse PLS 284, que atende a essa necessidade de buscarmos uma harmonia. Comentou aqui a senadora Ana Amélia, né, que nós temos diversos projetos, diversas leis já implantadas em vários estados. Nós temos que harmonizar esse entendimento, consolidar essa bandeira de defender aquilo que é justo, né? Fazer essa diferenciação, como disse o senador Contarato e a senadora Ana Amélia, do que é um contribuinte que pode estar passando por uma dificuldade em não pagar imposto da vida, né? Daquele que não, que se estruturou. Temos que fazer essa diferenciação claramente. Mesmo porque esse devedor contumaz, ele procura se esconder. O argumento que se utiliza é não falar do devedor contumaz, evidentemente, mas ele se colocar como um contribuinte. Aí ele levanta a bandeira, estou defendendo o contribuinte. É mentira, ele não está defendendo o contribuinte. Ele está querendo se esconder atrás do contribuinte para levantar essa bandeira de que essas medidas poderiam afetar o contribuinte, dar muito poder ao Estado, então nós temos que alertar isso. Mentira, não é nada disso. Ele não quer se apresentar com todas as cores dramáticas com que esse tema se revela, não é? É aquele que não paga imposto, dolosamente, ele se estrutura, ele tem uma estrutura de laranjas, né? Ele se organiza, não tem nada a ver com o contribuinte, aliás, ele nunca contribui, ele não paga imposto, né? A máxima do devo, não nego, não pago, não vai pagar, porque o negócio dele depende disso.